Boa tarde, irmãos. Vamos começar mais um culto, adoração ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, os que podem. Vamos cantar Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, ele está a ouvir. Cantemos. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, ele está a ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, ele está a ouvir. Muito bem, ainda louvando a Deus, eu acredito que os irmãos ainda não conhecem esse cântico. E aí geralmente a gente tem cantado músicas novas à tarde para depois cantar pela manhã. Então, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Eu vou cantar, aí ele é repetitivo, então depois, quando for repetir, aí os irmãos, os que puderem cantar, já cantam, tá bom? Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Muito bom, né? E ainda, para fixar também mais um cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É o que nós cantamos pela manhã. Cantemos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Senhor Deus, obrigado, porque realmente é tão maravilhoso ser teu amigo, Senhor. Sermos chamados filhos de Deus, termos Cristo Jesus como nosso bom pastor. E é através do teu sacrifício que podemos ter a liberdade, o privilégio de estarmos na tua presença agora, nesta tarde. E recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Também esteja mesmo no meio de nós, falando conosco, através da tua palavra que será pregada. Pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos só dar alguns avisos dos trabalhos da semana. Os irmãos já sabem, mas aí é para aqueles que nos assistem pelo YouTube, a gente vai repetir. Então, e tem também a questão, eu vou começar por ele. Nós temos o nosso convívio de ação de graças, no dia 30 de novembro. É uma tarde às 6 horas que nós convidamos os irmãos a estarem conosco. É um culto, não um culto bem dizer assim, culto mesmo, mas é mais um convívio para que nós possamos mesmo chegar aqui como família, como corpo de Cristo, essa igreja, todos juntos e agradecer ao Senhor pelo ano. Tá certo que nem todos conseguem estar presentes, por exemplo, na virada do ano, no culto mesmo de virada, porque tem suas famílias, tem seus afazeres familiares. Mas aí então é uma oportunidade de estarmos juntos agradecendo o Senhor. O foco mesmo é agradecer ao Senhor pelos benefícios, por todas as bênçãos que se passaram, enfim, até aqui. Tá bem? Então, 30 de novembro, 6 horas da tarde, o nosso convívio. Aí, estão convidados a trazer algum prato, cada família a trazer alguma comida, e aí a gente vai fazer o convívio lá em cima, e aqui vamos fazer esse culto de agradecimento ao Senhor, tá bem? Então, marcar na agenda este dia, 30 de novembro, 6 horas da tarde. No domingo, então, começamos o nosso trabalho. Tivemos pela manhã a Escola Bíblica Dominical, às 11, e agora este culto que está sendo celebrado às 17 horas. Na terça-feira nós temos também o culto de doutrina, e o pastor Elias está dando os solas. Agora, sim, os evangelhos, o panorama deles. E aí você pode vir na terça-feira às 8 da noite. Na quarta temos Cuba, na congregação em Cuba, o nosso culto ali por volta das 20h30, 20h45. O pastor Elias está dando ainda a carta, só está no começo de Apocalipse, já passando para o capítulo 4.
Na quinta-feira nós temos ali Vales Mortos, às 3 horas da tarde. Mas antes o pastor passa em Serpa, faz as visitas ali e depois parte para Vales Mortos. E ainda na quinta, às 8, nós temos o culto de oração aqui na nossa igreja. Então, todos estão convidados. No sábado, Descobridores da Bíblia à tarde, às 5 horas. E pela manhã, nós fazemos ali um trabalho também na Praça do Pelame. Acho que ali é a Praça do Trabalhador, no bairro do Pelame. E aos irmãos que tiverem interesse, quiserem ajudar de alguma forma, contribuir também, fiquem à vontade, são sempre bem-vindos ali, tá bem? São esses os nossos avisos. Se alguém tiver uma questão, você pode falar comigo, com o pastor Elias também, colocar lá no grupo de oração, qualquer pedido, qualquer agradecimento também, tá bem? Então, antes da pregação, eu vi ali, nós temos uma visitante hoje. Né? Você pode dizer o seu nome? Esther. Brasileiro também. Olha aí, ó. Muito bem. Seja bem-vindo, Esther. Que Igreja Evangélica de Beja, você é sempre bem-vinda. Tá bom? Vamos cantar mais um cântico antes da pregação. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Cantemos. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim tu serás bem feliz em Jesus o Salvador. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim tu serás bem feliz em Jesus, aleluia, amém. Bem, pastor Elias, Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Então, hoje à tarde nós vamos dar continuidade à nossa exposição em 1 João. 1 João, o capítulo 5, entramos agora no capítulo, vamos terminar, olha, mas depois vai para 2 João, aí depois para 3 João. Mas estamos, graças a Deus, estamos aí chegando assim ao fim, né, último capítulo. Nós vamos ler, irmãos, apenas 5 versículos. Os irmãos podem permanecer sentados mesmos, em reverência também assim à palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Depois da leitura, a gente faz uma breve oração, aí a gente entra na exposição assim de cada versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos,
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Ó Senhor Deus, obrigado pela a Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez nesse dia ouvir, Senhor, mais uma vez a Tua palavra. Te agradecemos pela a pregação de manhã já aqui com o pastor Jander e pedimos, Senhor, que o Senhor possa ser conosco, abrindo o nosso entendimento para mais essa exposição da Tua palavra. E que o Teu povo, Senhor, o Teu rebanho, que o Senhor comprou com o Seu sangue, possa mesmo ser alimentado pela Tua palavra e que possamos ser edificados, Senhor, para o crescimento do Teu corpo cada dia mais. Assim, Senhor Deus, entregamos esses momentos nas Tuas mãos, no Teu santo nome, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Com esses versículos, 5 versículos, eu lendo todos eles, né, esses 5 versículos, eu dei um tema para ver se eu abarco todos os 5 versículos. Pensei neste tema, a soberania de Deus na salvação. E vou tentar justificar esse tema à medida que nós vamos expondo as Sagradas Escrituras. Então, a soberania, veja só, soberania de Deus na salvação. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Deus, Ele é a fonte e o agente principal em todas as etapas da vida cristã. E aqui nós temos desde a regeneração até a glorificação. Tem alguns textos das Sagradas Escrituras que sempre ele expõe isso. Ele coloca desde a regeneração até a glorificação. Alguns textos desde a eleição até a glorificação. Ele dá tipo que nós conhecemos em teologia como ordo salutis, uma ordem da salvação. Por exemplo, se você olhar para Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, você tem ali a soberania de Deus na salvação. Ele vai falar desde a eleição até a glorificação. Você tem, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1 também, a partir do versículo 3, ele também tem ali a soberania de Deus na salvação. Ele vai mostrando o que é que Deus fez. Então Deus, irmãos, Ele é a fonte e o agente principal em todas as etapas da nossa vida. Então nessa parte aqui, olha como João começa. E os irmãos vão olhar, a gente vê aqui algumas causas e consequências, tá? Causas e consequências. Por exemplo, se você vai até o presídio e se você olha, você vai ver homens lá presos. Aí o que é que você pergunta? Você olha e diz, o que ele fez para estar aqui, não é? Veja, estar ali é uma consequência. Qual foi a causa? Então veja só, essa consequência só está aí por causa de uma causa. Teve uma causa, um crime, sei lá, alguma coisa que ele fez e que aí teve essa consequência. Se não tivesse essa causa, não teria essa consequência. Se não tivesse matado, não estaria preso. Se não tivesse roubado, não estaria preso. Se não tivesse espancado, não estaria preso. Então veja, causa, consequência. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver causas e consequências. Às vezes, o que acontece, irmãos, é que ao lermos um texto, a gente não sabe bem o que é a causa e o que é a consequência. Mas vamos olhar aí. Acompanhe comigo o versículo 1, que diz assim. Olha o que ele diz.
todo aquele. Note bem que ele não diz assim, todo aquele que diz que é crente, todo aquele que foi batizado. Ele não diz nada disso. Ele só diz todo aquele. Todo aquele. Todo aquele que crê. Veja que ele coloca o verbo no presente. Então ele está falando de alguém hoje, ele está falando de alguém agora. Olha, todo aquele que crê, todo aquele que você vê, que diz, que crê, não é? Que Jesus é o Cristo. Imagine esse contexto aqui no primeiro século. Uma pessoa, irmãos, para admitir que Jesus era o Cristo, e tenha em mente que a palavra Christos aí é um termo grego, tá certo? Mas o contexto lá é de pessoas, são judeus, e na época de Jesus Cristo, eles falavam hebraico, aliás, aramaico nas ruas e hebraico na sinagoga. Os irmãos estão lembrados do capítulo 9 de João, quando Jesus Cristo curou um cego de nascença, que foi o maior problema e tudo para, tipo assim, aquele cego e até os pais do cego, né? Eles não acreditavam que aquele homem tinha sido cego. Chama os pais, aí os pais chegam. Ele disse, olha, nós sabemos que esse é o nosso filho, nasceu cego, sim, sabemos, mas como ele vê, não sabemos. Aí eles dizem assim, pergunta a ele, interrogue ele tem idade, ele é de idade, vai responder por ele mesmo. E o curioso é que, tipo uma nota de rodapé, o João lá no capítulo 9 explica por que os pais tiveram este comportamento, essa atitude. Porque tinha sido já acertado entre os líderes da sinagoga que se alguém dissesse que Jesus era o Mashiach, Messias, que fosse expulso da sinagoga. Então, agora você entende por que os pais tiraram o corpo fora, né? Olha, ele tem idade, ele vai responder. Porque ser expulso da sinagoga naquela época, irmão, era como ser excluído da sociedade. Então, eles não queriam isso de forma nenhuma. Então, veja só, declarar que Jesus é o Cristo, implicava ser expulso da sinagoga. Então, se você estava disposto de fazer essa declaração, isso era a prova de quê? De que você era o quê? Uma pessoa, ele diz, nascido de Deus. É o que ele diz aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É nascido de Deus. Então, aqui nós estamos vendo a gente parte aí da consequência para a causa. Primeiro ele fala de uma consequência. O que é? É o presente. Todo aquele que crê, aqui é uma consequência. Qual é a causa? É nascido de Deus. O é nascido de Deus, irmãos, está no passado. Se a gente fosse, algumas línguas tem o passado composto. O passado composto. O passado composto é usado o presente do indicativo com, tipo assim, o particípio. Então você usa o presente do indicativo, eu sou, tu és, ele é. E depois pega o particípio, né? Ele é e coloca no particípio. No caso aqui, nascido. Então, veja, nascimento precede a crença. Nascimento precede a crença. Por que aquela pessoa crê que Jesus é o Cristo? Resposta: porque ele é nascido de Deus. Então, era como se o João estivesse dizendo mesmo assim. E aí a gente vai ver outros versículos na Bíblia que provam isto. Olha, para uma pessoa ter a coragem de dizer que Jesus é o Messias, ao ponto de ser expulso da sinagoga, ser discriminado pela sociedade, ele só pode ter nascido de novo.
Ali está a prova que ele nasceu de novo. Ele está disposto de ser morto. Ele está disposto de ser expulso da sinagoga. Ele está disposto a tudo. Por quê? Porque ele de fato nasceu de novo. Só uma pessoa que nasceu de novo, que tem a coragem de fazer essa declaração, ou até de mesmo dizer, olha, eu acredito que Jesus é o Filho, assim, de Deus. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo a ordem. Veja, a ordem primeiro é nascer para poder crer. Vamos ver essa ordem lá em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, o capítulo 1, os irmãos vão ver também esta ordem. É claro que ela está aí, e eu já disse para os irmãos, ela está numa ordem inversa, ela parte do exterior para o interior. Tá certo? Mas a cronologia é do interior para o exterior. Ele fala do ponto de vista de um observador. Olha o que ele diz aí, João, capítulo 1, versículo 11. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aqui está o ponto de vista do observador, de ver pessoas que estão recebendo. Então, parece que é a primeira coisa que a gente vê, né? Aos que receberam. Mas ele vai mais a fundo e ele vai explicar o seguinte. Ele vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, note, para que as pessoas recebessem Jesus, eles só recebem, eu só recebo naquilo que eu acredito. Primeiro vem a minha crença, depois vem eu receber. A primeira pessoa oferece o produto. Aqui tem um telemóvel, olha, ele faz isso, faz aquilo. Eu tenho que ser convencido desse produto para poder eu receber, eu comprar. Então eu primeiro tenho que acreditar para depois receber. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ser convencido para comprar. No caso aqui, eles receberam por quê? Porque eles creram. Então, o que foi que aconteceu primeiro? Foi o receber ou foi o crer, em ordem cronológica? Foi o crer. Eles só creram, eles só receberam porque creram. Se não tivessem crido, não tinha recebido. Então, veja, não vamos atropelar a ordem ou inverter a ordem. Só que ele ainda continua. Ele diz aqui no versículo 13... os quais, ainda está falando do pessoal que recebeu, ainda está falando do pessoal que creu, os quais não nasceram, agora ele está falando de um nascimento, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, veja, ele vem do exterior para o interior. Ele primeiro fala que eles receberam. A explicação que eles receberam foi porque eles creram. E a explicação porque eles creram é porque eles nasceram. Logo, a regeneração vem primeiro. Quem vem primeiro? Qual é o primeiro ato que Deus faz no coração de um homem? É regenerar. Ele tem que mudar a natureza do homem. Por quê? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecado. Você pode olhar esta ordem em Efésios, o capítulo 2, Efésios, capítulo 2 e o versículo 1 em diante, que diz assim. Efésios 2:1, o Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele conta a situação do pecador, quando Deus o encontrou. Então, quando Deus foi ao encontro do pecador, como foi que ele viu o pecador? Ele diz aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele termina dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele fala primeiro da situação do pecador. Qual é a situação dele? Ele está morto nos seus delitos e pecado. Ele está seguindo a sua carne. Está
perdido. Aí entra a ação sobrenatural de Deus no versículo 4. Mas Deus, veja, sendo rico em misericórdia. Note bem que ele diz misericórdia. Por que é mencionada misericórdia aqui? Porque misericórdia você tem de uma pessoa que merece punição. Lembra, por exemplo, o homem rico que está no inferno, do capítulo 16 de Lucas? Ele está no inferno, ele olha para Abraão, ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ora, por que ele pede por misericórdia? Porque ele está consciente que ele merece estar no inferno. Misericórdia você tem de uma pessoa que não merece ter misericórdia. Misericórdia é não dar a um homem ou uma mulher o que eles merecem. O que é que o ser humano merece? Olha, a Bíblia diz aqui que o homem está no seu pecado, seguindo as coisas do mundo e tal. O que ele merece? O lago do fogo. Ele merece o inferno. Mas Deus diz aqui, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, olha lá, ele conta a nossa situação, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que ele faz? Ele nos dá vida. O que o homem participou? Qual foi a participação do homem para ter vida? Qual foi a participação? Nenhuma. Então ele deixa muito claro isso. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele chega lá e ele ressuscita o morto. O homem não participa com absolutamente nada. É por isso que o escritor bíblico, ele usa a palavra morte. E estando nós mortos, olha, o morto não quer, o morto não sente nada. Está morto. Então, mostra a soberania de Deus aí na nossa salvação. No caso, primeiro, a regeneração. Então, o que Deus faz aqui? Deus, ele regenera. E o regenerar, o apóstolo Paulo dá um outro nome para isso, ele dá o nome de ressuscitar. O nome que ele dá para a regeneração é uma ressurreição. Por quê? Porque o Efésios diz aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que é que Deus faz? Ele nos ressuscita. Então você pode também dar a palavra de ressurreição para uma pessoa que estava morto nos seus delitos e pecados. A regeneração nada mais é do que uma ressurreição espiritual de alguém que estava morto espiritualmente. Olhe, por exemplo, Colossenses, o capítulo 3. O Paulo vai usar essa expressão, tá? Olha o que ele diz aí. Colossenses 3, 1. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ora, para que ele usa essa palavra, fostes ressuscitados? Porventura esses irmãos estavam mortos? Que tipo de morte é essa? Da qual o apóstolo Paulo se refere? Ou o Paulo chegou lá, esse pessoal estava morto, aí o Paulo chegou lá ressuscitando ele fisicamente. Não, eu não acredito que o Paulo aqui está falando de uma morte física ou uma ressurreição física. Ele está falando aqui de uma ressurreição espiritual. Ele diz aqui: se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, então buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Então, se você diz que é um regenerado, que é um crente, que crê no Senhor Jesus Cristo, então busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, se é regenerado, se é ressuscitado, se Deus te ressuscitou. Né? Agora, se ele não te ressuscitou, se ele não te regenerou, obviamente você não vai querer pensar nas coisas do alto, você não vai querer buscar as coisas do alto. Então, aqui, irmãos, está provando para nós, nesse capítulo 5 de João, que primeiro vem a ressurreição, ou seja, a regeneração.
E veja que ele diz, nascido de Deus. Ele sempre vai usar essa palavra aqui e atribuir esta ação a Deus. O ato de regenerar pertence a Deus. Então ele coloca aqui, todo aquele que crê, ora, se você crê que Jesus é o Messias, eu vou dar uma explicação. Sabe qual é a causa disso? É que você nasceu de Deus. Em outras palavras, Deus te regenerou. E por isso você crê. E por isso você tem essa fé, porque Ele te regenerou. É curioso, irmãos, que quando nós lemos o Efésios, o capítulo 2, e o versículo 8 e 9, é precisamente isso que nós lemos nesta passagem. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer aqui: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, por aqui você já vê que a fé não é algo que nasce com o ser humano. Embora as pessoas dizem, olha, vamos fazer uma fezinha, olha, não, você tem que ter fé e tal. Tem fé e fé, irmãos. Essa fé aqui é aquela fé salvífica, tá certo? Essa fé aqui é uma fé de certeza. A fé que o mundo fala não é a fé, eles falam de uma sorte, né? Olha, eu vou fazer aqui esse jogo, pode ser que eu ganhe, pode ser que não, mas eu tenho que ter fé, que vou ganhar. Não, isso é incompatível com fé, porque fé é certeza. Fé é certeza. Se eu digo que eu tenho fé, estou dizendo que eu tenho certeza. Agora, se eu tenho dúvida, isso não é fé. Isso não é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pelo quê? Pela sorte, pela dúvida? Não, pela fé. Pela fé. Então, quando é que Deus nos dá essa fé? Ele nos dá essa fé quando Ele nos regenerou. Então veja, primeiro vem a regeneração. Deus regenera o homem e agora ele vai o quê? Crer. Nós podemos ter um exemplo desse assim mais explícito nas Sagradas Escrituras? Eu acredito que temos, irmãos. Aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, uma passagem assim bem conhecida, e breve o pastor Janda vai expor também isso aqui, né? Atos, o capítulo 16, e o versículo 14. Veja só, a cena é o apóstolo Paulo indo a um grupo de senhoras, né? A um grupo de oração, está tendo, e o Paulo vai pregar para um grupo de senhoras ali. Diz aqui no versículo 14 que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Mas não era só ela que escutava, não. O restante das senhoras também estavam escutando. Só que tem aqui uma coisa que acontece diferente com essa mulher, que não acontece com as outras. Acontece com ela. E o escritor, o Lucas, ele destaca isso. Ele diz assim: o Senhor, no caso aqui, né? O Senhor Deus, né? O Senhor lhe abriu o coração para atender, entender, perceber as coisas que Paulo dizia. Por que ele escreve isso? Mais tarde a gente vai saber, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Daí a necessidade de Deus abrir o entendimento da Lídia. Por quê? Porque ela, humanamente, ao ouvir a pregação de Paulo, não ia entender nada. Ela ia ficar como as outras, ia terminar o culto e ela ia embora para casa, não percebeu nada. Por quê? Porque a pessoa que é natural, ela não entende o espiritual, a não ser que ela se torne espiritual. Mas quem pode torná-la espiritual é somente um ser que é espiritual, e este ser é Deus. O homem de si só não pode se tornar espiritual.
Quem faz isso é Deus. Então Deus regenerou a Lídia, e ao regenerar a Lídia, abriu o entendimento dela, deu a Lídia a fé para crer. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é uma coisa que já nasce com você. Deus dá. Quando é que Ele dá essa fé? Quando Ele regenera. Então, voltando ao nosso texto aí, todo capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Messias. Por que ele crê? Porque ele é nascido de Deus. Porque ele foi regenerado. Então aqui ele está dando aí a causa dessa crença em Jesus. A causa, a fonte é Deus, que fez nele a regeneração. Mas nós também, na continuação aí, irmãos, o Senhor Deus, na sua soberania, Ele não só causou a regeneração, mas regenerando o pecador, obviamente, essa pessoa começou a ter fé, essa fé que Deus deu. Então agora ele começa a exercer essa fé que Deus lhe deu. Mas não somente isso. Olha o que o restante do versículo diz. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora olha, e todo aquele que ama ao que o gerou. Olha aí. E todo aquele que ama ao que o gerou. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que o amor também é uma consequência do ato soberano de Deus. Eu só amo porque Ele o quê? Me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que está acontecendo aqui? Quando Deus regenera uma pessoa, esta pessoa passa o quê? A acreditar que Jesus é o Cristo. Quando Deus regenera uma pessoa, essa pessoa passa a amar quem? Aquele que o gerou. E quem foi que me gerou? Foi Deus. Então eu passo a o quê? A amar a Deus. Uma pessoa que não é regenerada, irmãos, ele não vai amar a Deus. Ele pode dizer com a boca: ah, Deus é tudo para mim. Ah, eu amo a Deus. E a gente vai ver as consequências aqui da crença e do amor. Não é uma coisa, porque, irmãos, a fé é algo imaterial e o amor também é algo assim imaterial. Eu digo assim: eu creio em Deus. Você pode ver essa crença? Não. Eu amo a Deus. Você pode ver esse amor? Não. Mas a fé e o amor se materializam através das obras. Através das obras. E aqui ele diz uma primeira. Quando essa pessoa ela é regenerada, algo que ela não acreditava, ela passa a acreditar que em Jesus é o Cristo. Outra coisa, ele começa a amar a Deus. Ele tem um amor por Deus. Ora, irmãos, eu já contei a história, né? Eu ia sempre para a igreja, desde pequenininho, indo para a igreja. Eu não queria saber nada disso, não. Eu estava lá, assistia, não queria. Eu ia porque a minha mãe forçava, era obrigado, ia lá. Mas um dia, o Senhor falou ao meu coração. E a partir daquele momento que eu fui regenerado, a mamãe não precisou mais me chamar para a igreja, não. O que foi que aconteceu? Irmãos, eu virei um ratinho de igreja. A gente diz rato de igreja. Eu virei um rato de igreja. Eu ia para o culto domingo de manhã, domingo à noite, culto de oração, culto dos jovens. Só não ia dos das senhoras. Eu ia lá ia ser o porteiro. Mas eu queria ouvir tudo. Aí os cultos na minha igreja já tinham tipo assim cessado. Tinha o culto de domingo, tinha quarta-feira a oração, tinha sábado os jovens. Mas eu queria mais, eu queria mais. Aí eu soube de um homem que estava dando estudo bíblico. Era numa quinta-feira. Eu fui lá. Ora, irmãos, antigamente para ir ao domingo era um sacrifício. Puxa vida, hoje é domingo. Oh, meu pai do céu, já não basta essa aula toda semana, ainda tem que ir domingo. E não só isso, tem que voltar à tarde. A gente pegava um ônibus, irmãos, 45 minutos dentro de um autocarro para ir para a igreja.
Mas agora tem o quê? Amor. Quando nós somos regenerados, nós sentimos o quê? Amor. Amor por quem? Por aquele que me gerou. Então, se eu fui gerado por Deus, agora eu amo a Deus. Eu quero saber das coisas de Deus. Mas é interessante, irmãos, nesse versículo 1 aqui, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, então você ama a Deus, e diz, também ama ao que dele é nascido. Você prestou aqui atenção de que ele coloca aqui Deus 3 vezes, fazendo a obra da regeneração. 3 vezes ele diz que Deus é que regenera. Primeiro ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, primeira vez, é nascido de Deus. Está aqui ele mostrando. Aí de novo ele diz assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, pergunto, quem é aquele que o gerou? É Deus. Então mais uma vez ele está dizendo que é Deus que gera. E por fim ele diz assim: também ama ao que dele é nascido. Que é nascido de quem? De Deus. 3 vezes, irmãos, num único versículo, ele diz que nós somos nascidos de Deus. Como é que eu sei que eu sou nascido de Deus? Primeiro, como eu posso dizer, ato externo aí, é que eu creio que Jesus é o Cristo. Segundo, eu vou amar a Deus, eu vou amar aquele que me gerou, vou amar. Terceiro, eu vou amar aquele que nasceu de Deus, ou seja, Deus não só me regenerou, Deus regenerou outras pessoas. E eu vou passar a amar essas pessoas porque eles são parte da minha família. Deus é o meu pai e eu sou irmão, daquela irmã, por isso nós chamamos de irmãos e irmãs. Então veja só, é incompatível para uma pessoa que é regenerada de Deus odiar aquele que de Deus é nascido. Se você disser, eu sou regenerado de Deus, mas não suporta a cara do fulano de tal, não suporta a cara da fulano de tal, eu não suporto aquele irmão, não suporta aquela irmã, te digo, você não é crente. Você não é crente. Aquele que é nascido de Deus ama aqueles que são nascidos de Deus. Como é que eu posso odiar, irmãos? Então ele coloca aqui, tipo assim, em panos limpos, né? Ele coloca aqui as coisas claras. Ei, veja só. Se você crê que Jesus é o Cristo, é porque você é nascido de Deus. E olha, você que é nascido de Deus, você começa agora a amar a Deus. E todo aquele que Deus gera, você também ama eles. Você não sente ódio por eles, você sente amor por eles. Agora vamos pro 2. No 2 aí, que vai ser o 2 e o 3, nós vemos que o amor, esse amor que já está colocado no nosso coração, o amor, por sua vez, faz com que pratiquemos os mandamentos de Deus. Esses versículos, do 1 ao 5, irmão, nós podíamos fazer assim em 3 divisões básicas, que é essa obra soberana de Deus na salvação. Começa ali, nesse contexto, na regeneração. Agora, versículos 2 e 3, ele vai falar sobre a santificação. E os versículos 4 e 5, ele vai falar da glorificação, ou seja, da vitória, do estado final. Ele fala do início até o fim. Então vejamos lá o versículo 2, que diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles, veja só, os filhos de Deus não são aqueles que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. Os filhos de Deus são aqueles que foram gerados por Deus. Quem são os gerados por Deus? São aqueles que vão acreditar que Jesus é o Cristo. São aqueles que vão amar a Deus. É esses aí. É esses aí que ele está falando. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é que eu posso provar, até o Senhor Jesus Cristo,
ele já falou disso, né? A respeito desse amor, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, está aí. E o que mais? E praticamos os seus mandamentos. Praticamos os seus mandamentos. Tem várias, assim, passagens, irmãos, que mostram essa verdade. Por exemplo, se olhar lá para Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus Cristo fala precisamente disso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, 24, 31 e volta para o 15. Mas vamos primeiro aqui no 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta dizer que ama Jesus se não guarda os seus mandamentos. E por isso ele fala no versículo 24. Versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, é tipo assim, irmão, é a prova, é a evidência, tá? É o preto no branco, vamos colocar. Isso aqui é preto, isso aqui é branco, tá aqui muito claro. Você ama a Deus? Amo. Como que você prova isso? Guardando os mandamentos. Você não ama a Deus, o que você vai fazer? Você não vai guardar os mandamentos. Então, é bom nós olharmos para as ações, não muito para as palavras. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, não guardam os seus mandamentos, não estão nem aí para isso. Estão enganando a quem? A si mesmos. Estão enganando a si mesmos. Aqueles que amam a Deus, eles vão cumprir os mandamentos, eles querem andar segundo os mandamentos do Senhor Deus, eles querem fazer. E uma coisa curiosa, irmãos, nessa exposição aqui do capítulo 5, é que ele vai dizer coisas a respeito destes que amam a Deus, ali mais na frente. Ele vai dizer assim que os mandamentos para essas pessoas que amam a Deus não são penosos, não são pesados. É curioso que a gente vê, por exemplo, na vida de pessoas que dizem ser crente: é um fardo para ler a Bíblia, para orar, para ir à igreja. Parece que é pesado. Viver uma vida com Deus parece que é uma coisa difícil. Irmãos, viver para Deus é difícil para o incrédulo. Para o incrédulo é difícil. E por isso, ele diz aqui, neste versículo 3, porque este é o amor de Deus. Quando ele diz assim, porque este é o amor de Deus, ele está dizendo, porque este é a prova que nós amamos a Deus. É isso que ele quer dizer. Esta é a prova que amamos a Deus. Como? Guardando os seus mandamentos. E aí ele diz, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são difíceis. Os seus mandamentos não são pesados. Para quem? Para quem nasceu de Deus. E aí nós temos aquela passagem, né, do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. O 28 até o 30. Olha o que ele diz. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, que é regenerado, o que ele encontra em Jesus? Descanso. Então, mas vai ter pessoa que diz que tem Jesus e não tem descanso? Tem algum problema, irmãos. Não tem descanso? Ele continua, ele diz aqui, versículo 30.
porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é leve. Aqui ele está como que contrastando com os escribas e fariseus que colocavam cargas pesadas sobre as pessoas. Olha, no dia de sábado só pode andar 1 quilômetro. Olha, antes de você entrar na casa, você tem que fazer lavagem disso, lavagem daquilo. Olha, você não pode comer porco, você não pode isso. Aí o pessoal fica assim, rapaz, são tantas coisas, esse fardo é pesado. O de Jesus não é assim. Ele diz que o fardo dele é leve. Mas note o contexto. Voltando lá para o capítulo 5 de 1 João. De 1 João, o que a gente vê aí é que a regeneração que Deus faz, ela causa a fé, ela causa o amor, amor para com Deus, amor para com os irmãos e amor para com os mandamentos de Deus. Ele ama os mandamentos de Deus e ele não acha os mandamentos de Deus penosos. Ele não acha os mandamentos de Deus difíceis. Ele não acha os mandamentos de Deus pesado. Para uma pessoa que se diz crente e diz que é difícil seguir o Senhor Jesus Cristo, nesse sentido de peso, tem algum problema. Tem algum problema. Uma pessoa, irmãos, que é regenerado, ele vai viver a vida cristã normal e ele vai ter prazer na lei de Deus. É o que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo lá no Romanos 7, 22, só para você ter isto em mente, Romanos 7, 22, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, e aí nós temos que fazer aqui uma diferença, porque alguém pode estar pensando assim, poxa, então quer dizer que é fácil seguir a Jesus Cristo? Como que é isso? Mas eu vejo algumas dificuldades. Calma aí, você está falando do quê? Do homem interior ou do homem exterior? Para o homem exterior, irmãos, é difícil. Para o homem interior, é fácil. Olha o que ele diz aqui, ó. 7:22. Porque no tocante ao homem interior, tenho o quê? Tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer de estudar a Bíblia. Eu tenho prazer de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho prazer. Mas uma pessoa que não tem prazer tem algum problema, irmãos. Uma pessoa não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir da palavra de Deus. Para ter algum problema. Será que você foi mesmo gerado de Deus? Será que você foi mesmo ressuscitado de Deus? Porque quem foi ressuscitado de Deus, gerado por Deus, vai crer em Jesus como Cristo, vai amar a Deus sobre todas as coisas, vai amar aqueles que são nascidos de Deus e vai amar os mandamentos de Deus. Ele vai querer praticar os mandamentos de Deus. Você sabe por quê? Porque ele foi preenchido, irmãos, no seu coração do amor de Deus. E agora ele quer amar. É isso que ele quer fazer. O apóstolo Paulo, ele quando escrevia assim aos irmãos, ele fala desse amor que ele tinha, né, para com o Senhor Jesus Cristo. Veja, lá no capítulo 3 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz assim, versículo 7, Filipenses 3:7. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, olha lá, agora ele ama o Senhor, né? Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, como nada, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para quê? Para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele ama o Senhor, ele quer conhecer o Senhor, ele não vê obstáculo nisso, ele sente esse amor. Mas por quê? Porque ele foi regenerado de Deus.
E dentro do seu coração está assim, né? Ele derramou esse amor no nosso coração, porque o amor vem de Deus, e agora nós vamos amar a Deus. Isso é normal para quem é regenerado. Para quem não é regenerado, não espere amor. Ele não vai ter amor pela palavra, não vai ter amor pelos ensinamentos, não vai ter amor pelas coisas de Deus, não tem amor. Seria interessante um teste para nós, irmãos, fazermos, né? Eu tenho amor por Deus, eu amo a Deus. Como é que posso mostrar um amor a Deus? Guardando os seus mandamentos. Irmãos, está cheio de mandamentos aí. Né? Se a gente fosse estudar os mandamentos do Senhor que Ele diz, eu não estou falando daqueles mandamentos que são as leis cerimoniais, estou falando da lei moral, né? Amar Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus diante de si, honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Uma pessoa que é nascida de Deus, ele quer praticar isso, ele quer andar nisso, ele não quer as coisas do mundo. E quando ele cai, ele vai sentir tristeza, vai pedir perdão e vai continuar. Então aqui, nós estamos aí no versículo 3, né? Vamos avançar agora para o 4 e o 5, né? Que é a parte assim final, mas é curioso, né? O capítulo 5, versículo 1, fala do quê? Da regeneração. O versículo 2 e versículo 3 fala da santificação. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós somos santificados. E quem ama a Deus vai querer estudar a palavra de Deus, vai querer andar conforme os mandamentos de Deus. E lembra que Jesus Cristo disse em João 17:17, Pai, santifica-os na palavra. Ou, na verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então, santificação só vem por intermédio de estudo da palavra, de ouvir a palavra, de se aprofundar na palavra. É através dela que Deus vai purificar a tua vida, vai purificar a minha vida, vai te santificar, vai me santificar, porque é aqui que Ele vai dizer, não vá por ali, vá por aqui, não faça isso, vai assim, age dessa maneira. Então, quanto mais você lê as Escrituras, medita nas Escrituras, muito mais possibilidades aí de ter uma vida mais santificada. Versículo 4 e versículo 5, irmãos, já diz respeito aí para o final, né? Olha o que ele diz. Ele diz assim, versículo 4, 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus. Note bem, irmãos, eu fico assim impressionado com o cuidado que o escritor bíblico teve em colocar as palavras. Ele poderia dizer assim, porque todo aquele que diz que é crente, porque todo aquele que diz que é batizado, ele não diz isso. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus. Irmãos, eu confesso, eu vou confessar para os irmãos, eu tenho certeza da minha regeneração. Eu tenho certeza da minha regeneração. Mas eu não posso assegurar a tua regeneração. Eu tenho certeza da minha. Você tem certeza da sua. Você tem que ter certeza da sua. Eu tenho certeza da minha. Agora, como é que eu posso reconhecer que uma pessoa é nascida de Deus? Aqui tem uma dica, né? Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Pergunta, vence ou não vence? A Bíblia está dizendo que ele vence. Agora vamos confessar. Nós aqui não conhecemos pessoas que se dizem crentes e não estão mais seguindo a Jesus? Quantas pessoas você já não conheceu durante a tua trajetória que diziam que era crente, eram crente, ou cantavam, pregavam, faziam isso, faziam aquilo, hoje não estão mais. Ficaram para trás. Não seguem mais o Senhor Deus. Foram vencidos pelo mundo. Irmãos, eu posso dizer que eles eram nascidos de Deus e agora não são mais nascidos de Deus? Que eles eram salvos e agora eles não são mais salvos?
Não existe isso nas Sagradas Escrituras. O que ele diz é o seguinte: quem é nascido de Deus vence o mundo. Ora, se o fulano de tal não venceu o mundo, foi vencido pelo mundo, vencido pela bebida, vencido pela imoralidade, vencido por esse mundo, vencido pela coisa, e está aí no mundo, nunca mais não quer saber de igreja, não quer saber eu quero lá saber de negócio de igreja, eu quero lá saber desse negócio, são tudo bando de hipócrita, são tudo um bando isso e de aquilo. Epá! E vai para onde? Para onde é que vai? Jesus Cristo disse: quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ora, se você não quer seguir a Jesus Cristo, tu quer seguir quem? Satanás. Não tem outro, irmãos. Não tem coluna do meio. Não sigo nem a Deus, nem a Satanás. Eu sigo o meu caminho, a minha maneira de viver. Não existe isso. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Ora, se uma pessoa é nascida de Deus, ele vai vencer o mundo. Por que ele vai vencer o mundo? Porque foi colocado dentro dele o Espírito Santo. E quando essa pessoa peca, irmãos, ele sente tristeza. E ele não consegue viver no mundo. Ele não consegue viver no mundo. Eu não estou dizendo que ele não peca. Davi tinha o Espírito Santo, pecou e fez um pecado feio. Eu não estou dizendo que nós não tem possibilidade da gente pecar, pecamos. O próprio João, ele diz nesse evangelho: irmãos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ah, tá bom, então quer dizer que nós pecamos. Só que nós não vivemos na prática do pecado. Você cometeu um pecado, você fez um pecado, você viu e, opa, não foi bem, me perdoa, Senhor, me ajuda, me perdoa, e você continua. Como diz uma expressão, há troncos e barrancos, mas continua. Você continua, porque você é nascido de Deus. Tem alguns momentos na nossa vida, irmãos, menos bons. Tem, mas você continua. Você continua. Isso prova que você é nascido de Deus. Mas se você é daquela pessoa que pega, eu quero saber disso, eu jogo tudo para eu quero saber lá disso. Eu quero lá, vou cuidar da minha vida, vou fazer a coisa. Foi vencido? Quem é nascido. Você não sabe quem nasceu de Deus. Uma pessoa que aceitou Jesus Cristo na igreja, que foi batizado, ele foi nascido de Deus? Irmãos, quantas vezes a gente diz: olha, houve alegria dos céus. Uma pessoa aceitou Jesus. Como é que eu posso asseverar isto se eu nem sei se teve de fato alegria no céu? Ah, mas o texto diz isso. Sim, o texto fala de um regenerado. Eu não sei se ele foi regenerado. Irmãos, eu já vi situação que pessoas aceitaram Jesus Cristo para namorar a irmãzinha. A irmã crente estava lá com o namorado, aí ela disse: olha, eu não posso namorar contigo, porque tu é incrédulo e tudo. Aí, o quê? Mas o que eu tenho que fazer? Olha, tu tem que aceitar Jesus. Aí o cidadão vai para a igreja, levanta a mão: eu aceito Jesus. Tá querendo namorar com a irmãzinha, tá querendo casar com a irmãzinha. E outras situações de igrejas que dão cabacho. Aí, o que eu faço para receber um cabacho aqui na igreja? Olha, só para os membros. Rapidinho ele aceita Jesus e tudo. Eu não sei quais são os motivos que uma pessoa diz que está aceitando Jesus. Eu só sei que os regenerados vencem o mundo. Há muitas razões pelas quais pessoas estão aceitando a Jesus, mas essas pessoas ficam pelo caminho. Eles não vencem o mundo. Por que não vencem o mundo? Razão: porque não nasceram de Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não tem ninguém que vai me dizer assim: pastor, mas eu conheço alguém que nasceu e não venceu o mundo. Conversa. Mentira. Prefiro acreditar nisso daqui, ó. Isso aqui está dizendo que quem é nascido de Deus vence. Eu acredito nisto. Ele vence. E por que fulano não venceu? Porque não era nascido. Pronto. É a minha resposta. Não era nascido. Quer que eu diga o quê? Não era nascido. Mas aqui ele está dizendo: quem é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Nossa fé? Olha, nós aprendemos Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele está dizendo aqui a nossa fé. Nossa fé por quê? Porque Deus me deu. Agora ela é minha. Mas a fé veio de Deus. E eu creio, e acredito,
mantenho, fico, porque Ele me deu essa fé. E Ele me preserva. Então o que vence? Vence o mundo. 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Esse aqui, eles vencem o mundo. Embora que hoje nós vemos no meio evangélico pessoas que dizem, né, que o crente perde a salvação, olha, ele perdeu a salvação, aquele perdeu a salvação. Eu não acredito nisso não, irmãos. Salvação só quem foi regenerado. Não uma pessoa que diz que aceitou Jesus na igreja foi batizado. Salvação de quem foi regenerado. Sim, ele aceitou Jesus? Sim, aceitou. Sim, ele foi batizado? Foi batizado. Mas dizer que aceitou Jesus numa igreja, que foi batizado, não é sinal de que é regenerado. O sinal de que eu sou regenerado é que eu amo a Deus, eu amo meus irmãos e eu amo guardar os mandamentos do Senhor. Falho? Falho. O que eu faço quando eu falho? Eu peço perdão, o Senhor me ajuda e continuo. Isso é que prova. Mas não, eu não consigo ser crente não. Eu vou desistir desse negócio porque não dá mais, eu vou me embora. Foi vencido pelo mundo? Você não é nascido de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela explica muito bem e fala muito bem daqueles que são regenerados verdadeiramente. Não simplesmente alguém que tomou uma decisão na igreja ou que foi batizado, mas de alguém que foi regenerado. Este regenerado, ele te ama porque o Senhor derramou o seu amor no coração dele. Ele também ama os irmãos, porque o Senhor o regenerou. E Ele ama os teus mandamentos. Ele quer cumprir os teus mandamentos. Sim, Senhor, falhamos. Como o próprio João diz, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Mas o que nós fazemos ao pecar, ao cair, é confessar, é pedir perdão e continuar. Nós não desistimos, nós não somos vencidos pelo mundo, mas nós vencemos o mundo, porque o Senhor nos regenerou e o Senhor colocou dentro de nós esta fé que vence o mundo. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares, na Tua paz, no Teu santo nome, oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.